Fala galerinha, tudo bem? Por aqui é o professor Lucas Tavares, estamos de volta com mais uma das nossas leituras obrigatórias, o nosso quadro semanal aqui no nosso canal no YouTube. Aproveita, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, coloca o sininho aí para as notificações de novos vídeos e compartilhe com os amigos para eles também virem estudar e aprender junto com a gente. O artigo de hoje é um artigo de extrema relevância para a prática profissional dentro do esporte, em que os autores Pedro Rimene Reyes, Pierre Samozino, Amador Garcia Ramos, Victor Quadrado Panfiel, Matt Bruggelli e Jean-Benoît Morin verificam a relação entre o perfil força, velocidade e potência para ações verticais e horizontais em diferentes modalidades esportivas com diferentes níveis de desempenho. Esse é um paper que está publicado no PeerJ em 2018 e que traz informações relevantes que nós vamos discutir a partir de agora. Inicialmente, os autores caracterizam de uma maneira bastante efetiva o que seria a potência mecânica e qual a sua aplicabilidade para o esporte de alto rendimento. Potência mecânica, como é bem sabida, ela tem uma dependência da capacidade do atleta produzir força e velocidade. Isso reflete diretamente a condição mecânica do indivíduo efetuar ações motoras como saltos, sprints e arremessos. Tem total associação com o perfil força e velocidade que esses atletas podem apresentar em função das exigências que as modalidades esportivas apresentam e são determinantes no desempenho de diferentes ações motoras dentro do cenário esportivo. Isso é muito bem respaldado por várias evidências na literatura. Entretanto, algumas lacunas permanecem ainda carentes de algumas explicações, o que nos leva, obviamente, a dúvidas importantes na hora de utilizar essas informações na prática. Como é bem descrito, a potência mecânica no esporte ela pode ser determinante em relação ao perfil força-velocidade para ações horizontais e verticais. Isso tem associação com a especificidade do que o esporte tem como característica, e em diferentes modalidades esportivas isso pode se manifestar de forma distinta, o que nos obriga a responder 3 grandes perguntas para aplicar adequadamente esse tipo de estratégia. A primeira pergunta diz respeito ao quanto diferente seria o perfil força-velocidade em relação a ações verticais e a ações horizontais. Isso ainda é algo que traz uma série de dúvidas quando nós colocamos diferentes modalidades esportivas para se comparar, uma vez que cada uma delas tem uma maior contingência ou de ações efetuadas no plano vertical ou de ações efetuadas no plano horizontal. Uma segunda pergunta importante que surge é como a potência mecânica em níveis ótimos se manifesta para cada uma dessas modalidades esportivas. O que eu estou sugerindo, e é algo que está presente na discussão a respeito do perfil força-velocidade, tem vídeos aqui no canal anteriores a esse que descrevem esse tipo de situação, onde é sabido que esse tipo de informação é totalmente individualizada, dadas as características com que cada indivíduo apresenta na relação força-velocidade de cada ação motora. E o terceiro ponto é, uma vez que há esses aspectos de divergência, o quanto diferente o perfil força-velocidade se manifesta entre essas diferentes modalidades esportivas. Então, esses 3 aspectos aqui ilustrados inicialmente, eles nos trazem uma série de dúvidas, eles nos colocam em condição de interrogação, o que nos leva obrigatoriamente a verificar, dentro desse artigo, o quanto os objetivos propostos aqui atendem ao esclarecimento dessas dúvidas. Então, desta forma, os autores trazem como objetivo verificar as associações do perfil força-velocidade em ações horizontais e verticais com as características de atletas de diferentes modalidades esportivas, uma vez que isso poderia servir como um referencial para o perfil força-velocidade no esporte de maneira mais ampla. Além disso, isso seria possível nos dar condições de identificar quais as associações entre o perfil força-velocidade em relação aos movimentos de caráter horizontal, os movimentos de caráter vertical, assim como isso nos permite especificar adequadamente quais as características desse perfil força-velocidade para cada modalidade esportiva. Uma vez caracterizados esses objetivos,
os autores trazem conceitualmente o que é a representação do perfil força-velocidade, do perfil FV. Esse perfil ele é utilizado para permitir ao profissional do esporte, preparador físico, avaliador, profissional envolvido com essas atividades. Esse tipo de informação é útil para permitir a esse profissional identificar aonde estaria a zona na relação força, potência e velocidade em que o atleta produza a maior potência possível. Isso se aplica tanto para movimentos de caráter vertical, como o squat jump, o agachamento com salto, assim como também se aplica para movimentos de caráter horizontal, como a realização de sprints durante diferentes atividades. Dado esse cenário, é sabido que a máxima potência produzida por um atleta, tanto em ações verticais quanto em ações horizontais, elas apresentam uma relação de um ponto chamado de ponto ótimo. Esse ponto ótimo caracterizaria o que seria a força adequada e a velocidade adequada para o indivíduo produzir a maior quantidade de potência, tanto em ações verticais quanto em ações horizontais. Aonde estaria esse dado? Esse dado estaria num interceptor, uma linha reta que cruzaria. Essa linha que está cruzando o gráfico no sentido diagonal e essa parábola formada pelos indicadores de velocidade. Nesse ponto médio, se nós olharmos no gráfico aqui do squat jump, nós podemos ver que a máxima potência produzida nessa ação motora, ela está associada a uma velocidade próxima a 2 metros por segundo, assim como para uma força relativa no sentido vertical de 40 newtons por quilograma de massa corporal do atleta. Da mesma forma, nós podemos observar que para um sprint, a força horizontal relacionada à máxima potência que o atleta consegue produzir seria uma força de aproximadamente 8 newtons por quilograma de massa corporal do atleta, em relação à força no sentido horizontal, e uma velocidade de aproximadamente 6 metros por segundo em relação a essas características importantes que envolve o desempenho de sprints durante a realização dessas ações por parte de um atleta. Isso é um exemplo ilustrativo, pois uma vez que cada modalidade esportiva tem diferenças peculiares importantes, isso obrigatoriamente nos coloca para avaliarmos esses parâmetros de maneira mais individualizada em cada atleta, em cada indivíduo envolvido com a preparação física. Em adição a essas questões, por que há uma importante associação entre a força e a velocidade para definir esses parâmetros? Porque uma vez que nós conhecemos os parâmetros em relação a cada tipo de ação motora, é possível determinar o grau de dispersão por característica ligada à modalidade esportiva e por característica ligada aos gestos que o atleta efetua no seu esporte. Então nós temos como exemplo aqui nesses 4 gráficos os parâmetros que indicam parâmetros de desempenho com ações verticais, sendo esses parâmetros a máxima potência e a máxima força produzida em uma ação como o agachamento com salto, bem como a máxima velocidade e a máxima altura atingida por esse agachamento com salto durante a realização dessas ações, tanto por atletas homens quanto por atletas mulheres. Nós vemos que nesse gráfico não há uma correlação muito forte para alguns, enquanto pode haver uma correlação mais forte para outros, porque esse é um parâmetro que indica que há uma individualidade quanto a essas questões que nos obriga a efetuar a avaliação desses parâmetros de maneira individualizada. Da mesma forma, nós conseguimos observar a mesma associação ao cruzarmos os parâmetros horizontais com esses parâmetros verticais. Parâmetros horizontais representados pela potência máxima produzida durante a realização do sprint, assim como a força máxima produzida durante a realização do sprint, em paralelo à máxima velocidade e o tempo utilizado para se atingir a distância média de 20 metros, que é a distância do sprint utilizado como exemplo aqui, para caracterizar o quão complexos são essas associações entre os parâmetros verticais e horizontais. Quando eu afirmo que isso é complexo, é porque ao observarmos a dispersão de dados nesses gráficos, é possível compreender o quão individualizado é esse tipo de cenário, e essa individualização ela tangencia tanto a modalidade a qual o atleta é pertencente, quanto as diferenças mecânicas que cada gesto apresenta
dentro desse contexto. Se nós olharmos a primeira tabela de resultados, nós temos modalidades diversas aqui, como basquetebol, futsal, ginástica, handebol, judô e karatê. Como parâmetros, nós temos aqui a força máxima para sentido vertical e horizontal, a velocidade máxima para os mesmos sentidos, assim como a potência máxima produzida. Esses dados estão separados por gênero e estão separados por nível de treinamento. Nós conseguimos ver que no basquete nós temos homens e mulheres de nível elevado para nível intermediário de desempenho esportivo. Para o futsal nós temos atletas de elite a atletas amadores de nível moderado a intermediário. Da mesma forma a ginástica nós temos atletas de elite, assim como o handebol. Nós temos atletas de alto nível no judô e atletas de nível moderado no karatê. O que nós conseguimos observar nessa tabela? Se nós nos pautarmos a olhar detalhadamente para cada dado aqui apresentado, nós vamos conseguir perceber que há uma diferença entre a produção da força, da velocidade, independentemente dos vetores ligados ao qual essas grandezas físicas se manifestam, independentemente se nós estamos falando de uma ação vertical ou de uma ação horizontal, que afeta diretamente o nível de potência que essas diferentes modalidades esportivas apresentam. Então, a título de exemplo, nós podemos olhar aqui que, com relação ao desempenho da força, quantitativamente falando, os ginastas apresentam um valor relativamente um pouco mais alto, junto aos atletas do karatê, em comparação aos atletas do judô, em comparação aos atletas do futsal e em comparação aos atletas do basquetebol. Por outro lado, quando nós observamos os dados de velocidade, nós observamos que a velocidade ela é relativamente um pouco mais alta para os atletas de basquete, assim como para os atletas de handebol e também para os atletas de futsal, o que vai acabar implicando em valores de potência que, embora eles sejam bastante aproximados, eles têm sensíveis diferenças que representam algo que possa ter uma variação média de 10 a 30% na quantidade de potência máxima produzida em função dessas diferenças específicas na força e na velocidade produzida para ações verticais e horizontais. Da mesma forma, olhando na continuidade dessa tabela em atletas de rugby e de futebol, também com níveis distintos de desempenho, fazendo uma analogia um pouco mais genérica, nós conseguimos observar que atletas de rugby apresentam um valor principalmente de força no sentido horizontal e de velocidade no sentido horizontal, relativamente mais elevados do que os atletas de futebol. Os atletas de futebol, somente no nível da elite, apresentam esses valores bem aproximados dos atletas de rugby, o que novamente nos reforça o argumento lógico de que há diferenças pontuais entre essas modalidades esportivas, onde algumas modalidades têm uma maior associação com o nível de força e outras têm uma maior associação com o nível mais elevado de velocidade. Conforme na continuação da tabela, ao olharmos outras modalidades, como atletas de taekwondo, atletas de tênis, estudantes de ciências do esporte, atletas de voleibol e levantadores de peso olímpico. Nós conseguimos observar a título de exemplo que levantadores de peso olímpico tanto possuem a força no sentido vertical, como a força no sentido horizontal, relativamente um pouco mais elevadas do que as demais modalidades, assim como esses atletas apresentam uma velocidade um pouco menor se comparado à velocidade observada como exemplo no voleibol e a velocidade observada também como exemplo no tênis, em que os atletas apresentam valores de velocidades mais altas. Uma vez que esses dados apresentam pontuais diferenças, a potência máxima produzida por esses indivíduos em relação a cada um dos valores obtidos vai sofrer um impacto distinto, uma vez que, para o atleta do LPO, essa potência produzida ela parece estar mais associada a um nível mais elevado de força, enquanto para os atletas de voleibol, para os atletas de tênis, para os atletas de taekwondo, essa potência produzida em níveis máximos está mais influenciada ou mais afetada pelo desempenho da velocidade, o que implica novamente na questão a qual nós podemos perceber que dá para diferenciar as modalidades esportivas pelo perfil força, velocidade e potência
identificado em testes de sprints ou em testes de agachamento com salto. Dado esse tipo de informação, quais considerações a gente deve colocar em vista para levar esse tipo de informação para a prática e para assim aproveitar isso dentro do cenário das avaliações, do monitoramento e da prescrição do treinamento? O primeiro ponto é que os achados encontrados nesse estudo nos permite afirmar que o perfil força-velocidade é uma estratégia sensível o suficiente para diferenciar características mecânicas ligadas ao como esse tipo de atleta produz a potência máxima durante alguns movimentos. Isso é importante por quê? Porque isso nos dá um indicador muito seguro de determinação de carga ótima para a produção de potência e utilizar esse tipo de informação na aplicação do treinamento para potência muscular. Adicionalmente, como esse estudo teve uma amostra elevada, esse estudo nos dá uma condição para revelar que há uma capacidade preditiva interessante no teste de perfil força-velocidade, uma vez que com atletas e com uma amostra considerada elevada, a gente consegue ter um controle mais apropriado do erro de predição que essas medidas podem apresentar e também uma minimização dos vieses de análise de resultados, uma vez que os atletas são altamente treinados, na maioria dos casos, com esse tipo de ação motora e, consequentemente, pelo fato de já termos, através desse volume elevado de dados, uma ideia prévia do erro de medida que é possível encontrar com esse tipo de avaliação. E, por fim, ainda há necessidade de novas testagens em relação a esse tipo de estratégia, principalmente testagens para verificar se programas de treinamento são sensíveis o suficiente para alterar esse perfil força-velocidade e qual seria a sensibilidade apropriada ou qual seria o ponto de separação entre atletas de diferentes níveis baseados nessas medidas para nós conseguirmos, a partir daí, comparar de maneira mais adequada os efeitos de programas de treinamento ligado a treinamento de força, a treinamento de potência e a treinamento de velocidade e também, uma vez que há uma sensibilidade com a especificidade, a relação desse tipo de métrica com o desempenho em treinamentos técnicos ou específicos da própria modalidade esportiva. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez eu peço para vocês clicarem aqui no sininho do canal para receber as notificações, compartilhem esses vídeos com os colegas, compartilhem esse vídeo para auxiliar a todos no processo de formação, pois essas informações podem ser úteis para os profissionais do esporte e da prescrição do exercício. Deixo aqui o meu grande abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.